Não, a sua tradução da Bíblia, da Brit Hadashah em hebraico, ela não é boa. Ela não é a tradução literal do texto original só porque está em hebraico. E você vai aprender sobre isso aqui hoje. Principal texto utilizado por muitos para que seja realmente viabilizada a tradução original, o idioma original que foi utilizado no texto, a fim de descobrir a verdade sobre o assunto em Mateus 23. Um texto muito fatídico, principalmente por conta da aceitação que muito judeu messiânico tenta obter quanto à comunidade judaico-ortodoxa, o que, pelo viés da doutrina messiânica, de fato nenhum, né? Com fato nenhum, isso é o alvo. No entanto, veja bem, na tradução de Mateus 23, nós lemos assim: Sobre a cadeira de Moshe se assentam os fariseus e os sábios, e agora tudo o que. E aí muitos vão traduzir. Eles disseram para vocês, observem e façam, porém suas takanot e suas ma'asot não as escutem, pois eles dizem, mas não fazem. Colocam grande fardo nos ombros dos homens, que não conseguem suportar, mas eles mesmos não pretendem sequer mover um dedo para fazê-las. Qual era o maior problema aqui? Que no texto em hebraico original está escrito Kol Asher Yomar Lachem. E o tradutor escreveu um vav a mais na palavra Yomar e ficou escrito Yomru, ou seja, teria sido uma alteração do termo ele disse para o termo disseram a vocês. Se nós pegarmos essa palavra Yomar, então Kolashir Yomar Lachem, o que ele disse a vocês, cumpram, mas não façam de acordo com as suas takanot e masot, significaria fazer tudo o que Moshe ordenou a vocês, mas não as reformas judiciais colocadas pelos fariseus. Isso é a diferença de uma letra hebraica. Tá? Inclusive, é uma das menores no alfabeto hebraico. Depois da Yuda, Vav é uma letra basicamente pequena. Mas isso faz total diferença, porque Yomar significa disse, terceira pessoa do singular, e Yomru é a terceira pessoa do plural, disseram. Então, em momento nenhum, Yeshua uma hora questiona a hipocrisia dos perushim, da época de muitos perushim, ele sendo um, né, perush, um fariseu, e outra hora ele fala, não, siga tudo o que eles falam. Isso não se encaixaria no contexto. Então, o que é óbvio que nós compreendamos é que Yomar está no singular, fazer tudo o que Moshe ordenou. Foquem naquilo que está realmente escrito na Torá e tomem muito cuidado com reformas de lei. E aí, onde muitos judeus messiânicos não distinguem e outros não têm coragem de falar isso, porque senão vai ser uma aberração para os judeus. Mas quem crê em Yeshua, para a maioria dos judeus, já é uma aberração, né, como o Mashiach. Mas veja muito bem, explicações da Torá escrita não são um problema. Reformas judiciais de jurisprudência alárrica, de lei bíblica, são um problema. Porque Deus não precisa de ajuda para que a lei dele seja cumprida. O que nós precisamos é de explicação. E sim, há a crença de que a Torá foi transmitida oralmente. No entanto, muitos usam o termo Torá oral para justificar as reformas jurisprudenciais, ou seja, as reformas nas leis que muitos rabinos fizeram. E isso traz um grande problema para a comunidade judaico-messiânica, que ora quer se assimilar à comunidade judaico-ortodoxa, quer, se for ser judeu, tem que ser judeu igual aos ortodoxos, só com a fé no Mashiach, aí ora outros vão para outro viés, dizendo que, né, vão para um outro lado, enfim, o que fazer? Né? O foco não é no judaísmo em si como religião, o foco é na Torá e o cumprimento das suas mitzvot. Então esse é o principal mandamento e essa é a principal problemática que permeia a crença e a vivência de muitos daqueles que se dizem judeus e principalmente daqueles que creem em Yeshua como Mashiach. Por quê? Porque quando nós lemos Kol Yomar Lachem, vocês precisam fazer tudo o que ele vos disse, mas não façam de acordo com as suas takanot e ma'asim, na verdade está ma'asim. O que significa takanot? São decretos, são reformas, decretos rabínicos, alheios ou adicionais ao que está escrito na Torá, não especificamente reformas sobre as leis bíblicas, são leis realmente adicionais, fora daquilo que está escrito. Então, qualquer reforma busca algum tipo de mudança. E as takanot não são diferentes, são mudanças propostas pelos rabinos para adaptação de determinadas leis ao cotidiano na qual as pessoas estão inseridas. Elas
rompem o viés da explicação e vão para o viés de uma reforma. E aí precisa ter experiência e estudo para poder diferenciar. Obviamente, um excelente exemplo disso está em Devarim 14, no versículo 21. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Inclusive, né, o Shulchan Aruch, em Oredeal 87, 4, na Halakha 4, diz que a Torá não proíbe apenas cozinhar no leite, mas é proibido comer ambos juntos. Mesmo se comer ambas sem salgar, é proibido por lei rabínica. E além disso, deve-se esperar. Se você vai comer uma carne e depois o queijo, por quê? Porque ainda a carne pode estar no seu estômago e quando você comer o queijo, você vai unir os dois no estômago. Isso é o que os rabinos dizem, demonstra realmente um zelo muito grande, no entanto, é necessário haver um cuidado. Por quê? Porque no judaísmo tradicional é expressamente proibido você comer carne com qualquer tipo de alimento derivado do leite. Isso, inclusive, é estendido para a carne de aves, o que não está absolutamente escrito no texto da Torá. E a justificativa é para que uma pessoa não chegue a transgredir o mandamento da Torá. Então, por isso, nós colocamos cercas para que as pessoas não cheguem perto de transgredir. Mas o que talvez permeie esse pensamento, e você precisa pensar isso não como uma crítica ao judaísmo, que nós não estamos fazendo, estamos falando de um conteúdo. A crítica é você. Você tem que pensar. Essa cerca foi colocada porque o ser humano não conseguiria olhar. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe, mas se eu posso cozer uma ave no leite, porque não está na Torá, eu vou ser levado a cozinhar o cabrito no leite? Quem disse? Então, isso geralmente está relacionado a uma mentalidade de pessoas fracas, que não vão se preocupar com a lei. Mas o mandamento de meditar na lei dia e noite é para todos. O mandamento de estudar a Torá e saber o que fazer é para todos. Portanto, essas cercas rabínicas que tecnicamente visam trazer a justificativa, a prerrogativa de proteger uma pessoa de chegar à transgressão, você precisa tomar cuidado para que você não seja uma pessoa tão ausente de intelectualidade, pensamento e inteligência que dependa de uma lei dessa para realmente ter uma saúde espiritual. Isso fala mais sobre nós e não sobre em si uma crítica externa à religião judaica. Então, é necessário nós pensarmos sobre esse tipo de assunto. Então, já falamos sobre um exemplo, por exemplo, das takanot. Agora, o que são ma'asim? São precedentes, são atos feitos. Então, por exemplo, um Yehudi, um judeu, se depara com alguma situação na qual ele não sabe como a lei vai ser aplicada. E agora, o que, que eu faço? É tanta lei rabínica que eu não sei o que eu vou fazer nessa ocasião. Então, via de regra, ele vai olhar um precedente de algum sábio na Torá oral que vai dar para ele uma amostra do que fazer. E existem vários exemplos disso, como por exemplo no Tratado Shabat 122a do Talmud diz assim: se um gentil fizer uma rampa em Shabat para desembarcar de um navio, que o judeu desembarque apenas depois dele, para que o gentil não tivesse feito um trabalho para o judeu. Se a rampa foi feita especificamente para o judeu, então ele não pode descer por essa rampa. Houve um incidente, veja bem, houve um incidente, você viu que é proibido pela lei rabínica, mas houve um incidente no qual Rabi Gamliel, ou seja, não é qualquer sábio, e os anciãos estavam viajando e o gentil fez uma rampa em um Shabat para desembarque de Rabi Gamliel. E ele desembarcou por ela, ou seja, caso você chegue a fazer, lembre-se, Rabino Gamliel também fez, então fique tranquilo. E isso também é delicado. Isso é perigoso. Nós não podemos colocar o âmbito ou o parâmetro da justificação dentro de uma pessoa que foi um exemplo em vários âmbitos. Ela pode também ter errado. Não estamos fazendo um juízo de valor de Rabi Gamliel, mas você precisa aprender a pensar. Eu acredito que nós deixamos claro aqui o nosso comentário, deixamos claro, obviamente, como é o nosso chamado, o nosso propósito através desse canal, abrir a sua mente, fazer você pensar. Tome muito cuidado. Shalom, shalom.